bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, com paz espiritual, com paz interior e que vocês se concentrem bastante na aula de hoje. A aula de hoje é um reforço daquilo que eu havia passado para vocês na aula passada. Então, diante disso, a aula de ensino religioso, o nosso conteúdo é religiões hinduísta e religião budista. Desde já, pegue seus materiais para que vocês possam estar fazendo as anotações no decorrer da aula, que serão muito preponderantes para o momento que vocês forem fazer a atividade. E sobre a atividade, claro, né? Fazer a atividade tudo bonitinho, tirar foto, enviar para o seu professor de religião, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou o professor Marcos, professor de vocês aqui nas aulas virtuais, nas aulas remotas de religião. Aqui abaixo segue meu e-mail, deixe o seu comentário aqui abaixo, como é seu nome, em qual escola você estuda, em qual povoado, bairro, né, ou a rua que você reside, tá? Então, diante disso, o objetivo de hoje é frisar, ou seja, reforçar sobre a religião hinduísta, apresentando aqui suas principais características, suas crenças, seus costumes, tá? Identificando aí as personalidades dos adeptos, ou seja, dos fiéis dessa religião, e também a religião budista. Hoje são duas religiões. O hinduísmo é uma religião e o budismo também é uma outra religião. No budismo, iremos observar aqui as suas crenças e, principalmente, né, identificar aí a meditação como a principal base do budismo. Então, diante disso, hoje se trata de religiões hinduísta e budista, tá? Então, vamos lá. Não esqueçam de pegar os materiais, como já falei, de fazer a atividade, tudo bonitinho. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, se trata de um dos símbolos da religião hinduísta. Esse símbolo, ele representa alguns aspectos da vida humana. Então, todos os símbolos que vocês irão ver aqui, e também referente no dia a dia sobre a religião hinduísta, se trata aí de símbolos que representam algum aspecto da vida humana, seja força, paz, esperança, harmonia, poder, sabedoria, conhecimento. Cada símbolo representa um aspecto dentro da cultura hinduísta, tá? Então, esse símbolo aqui, por exemplo, ele é muito presente dentro da religião hinduísta, tá? Representa aqui, né, o ciclo da vida, de renovação, de fé e de espiritualidade, e é um dos aspectos mais marcantes dentro da religião hinduísta, ok? Então, o que eu trabalhei com vocês sobre o que é hinduísmo? Vocês lembram, pessoal, que o hinduísmo, na verdade, se trata de uma religião, né, praticada há muito e muito tempo, especificamente na Índia. É uma das religiões mais antigas do mundo e sua característica mais marcante está na multiculturalidade étnica dos povos praticantes da religião. Então, mesmo se tratando de uma religião específica, dentro dessa religião existem diversas outras religiões. Então, existe o hinduísmo mais conservador, o hinduísmo mais tradicional, o hinduísmo mais liberal, enfim. É uma religião, mas que seus adeptos, os seus seguidores, possuem uma diversidade cultural diferente um do outro, tá? Então, nessa questão, no sistema religioso hinduísta contemporâneo, ou seja, nos dias atuais, existem diversas variantes relacionadas às suas diferentes práticas, cada qual com seus respectivos deuses e doutrinas. Então, dentro da religião hinduísta, se trata aí, né, de um aspecto muito presente, cerca de 256 deuses dentro da religião hinduísta. Professor, mas isso daí é errado, pessoal. Não se trata aqui de religião errada ou certa. Estamos trabalhando sobre a diversidade religiosa que existe nos dias atuais, tá?
E essa diversidade religiosa, ela é vista, por exemplo, a partir do momento quando a gente observa o aspecto da religião hinduísta e da religião budista. Da religião budista, vocês vão observar que não existe assim tanta multiculturalidade de deuses, ok? Mas, dentro do hinduísmo, possui. Então, se trata aqui de uma religião politeísta, né? E você talvez esteja comparando religiões politeístas com religiões monoteístas. Religiões politeístas acreditam ali, veneram, adoram diversos deuses, enquanto a religião budista, enquanto a religião monoteísta, ela tem como principal aspecto, né, a existência, né, e a crença de um só Deus. Então, diante disso, aqui se trata a religião hinduísta. Aqui é uma pequena introdução, né, sobre alguns deuses que são os mais conhecidos dentro da religião hinduísta, ou se não, a religião do hinduísmo. O hinduísmo é uma tradição religiosa originária da Península Indiana, em que os seus crescentes são politeístas. Professa 3 deuses principais. Então, observem, 3 deuses principais são isso, né? Brahma, Vishnu e Shiva. São os 3 mais frequentes presentes dentro aí, da cultura hinduísta. Mas existem outros deuses, né? Que também têm a sua representação, a sua simbologia e representa diversos aspectos da vida. Ok, pessoal? A religião hinduísta, ela tem a origem na Península Italiana. Aliás, na Península Indiana, né? Perdão, na Península Indiana, que com a chegada, né, de diferentes povos, tanto da Ásia como também da Europa, formaram ali na região da Índia, especificamente no rio Indo, as primeiras características de formação. Então, a partir dali, formou-se a religião indiana. Essa religião ela surgiu agora, nos dias atuais? Não, pessoal. Se trata de uma das religiões mais antigas do mundo, ok? Aqui, que eu tinha mencionado para vocês, eu quero só que vocês foquem na imagem, tá? Porque essas anotações aí, ela está escrita na linguagem indiana. Mas essa imagem aqui, pessoal, ela representa, sobretudo, né, uma mandala. Então, vocês observem, né, mandala é uma flor. Vocês sabem que mandala é uma flor, né? Mas a mandala é um dos principais símbolos da religião hinduísta. Então, a mandala, ela expressa paz, harmonia, alegria, prosperidade, paz interior, felicidade. Então, acredita-se, né, que o símbolo da mandala, né, que é composta por toda essa estrutura aqui, que os deuses, né, tanto esses aqui que eu mencionei como tantos outros, residem justamente no centro da mandala, né? Porque a partir da mandala, ou seja, a partir do ensinamento dos deuses, que a sociedade ela passa a se organizar. Então, é a partir do centro que a sociedade ela se organiza. Isso daqui parte do princípio básico da religião hinduísta, ok? Então, ainda hoje, né, a religião ela se faz muito presente, não somente no Brasil, mas também em outros continentes. Ainda que pouco praticada aqui no Brasil, a religião hinduísta é considerada a religião mais antiga do mundo, caracterizada pela diversidade de deuses e ensinamentos religiosos, sendo os mais conhecidos, né, como havia mencionado para vocês, Shiva, Krishna e Brahma. Então, a palavra é de origem persa e faz analogia ao rio Indo na Índia. Não significa que a religião ela surgiu na Índia, que ela é especificamente da Índia. Não, pessoal. Por todo o mundo existe aí adeptos da religião budista. Ok? E aqui são os deuses. Quis deixar essa imagem mais clara e trazer novamente para que vocês observem um ponto e vários outros pontos em comuns. Todos os deuses, ele traz um elemento da natureza, tá? Observem, todos os deuses, eles trazem um elemento da natureza. Nesses 3 deuses, por exemplo, que representam o Criador, o Renovador e o Transformador da vida, observe os elementos da natureza.
Então, aqui nós temos a mandala. Ó, pessoal, a flor aqui que eu citei para vocês no instante, né? Aqui já traz os elementos ligados à água, à flor também, tá? E observem também a questão, né, de como eles têm a natureza, né, e os animais como um dos símbolos mais representantes da vida, ok? Então, não se pode pensar a religião hinduísta sem pensar o aspecto da natureza e também dos próprios animais. Cada animal, assim como aspectos da natureza, tem uma representação dentro da religião. E esses aspectos, eles são respeitados e seguidos conforme a doutrina e conforme os ensinamentos do hinduísmo, ok? Então, diante disso, o hinduísmo é uma religião politeísta tradicional da Índia, considerada a mais antiga das grandes religiões. O hinduísmo é caracterizado por uma diversidade de sistemas de crenças, práticas e escritura. Tem origem na antiga cultura védica, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, tá? Olha que questão aqui importante para vocês. Então, aqui são outros deuses do hinduísmo. Aí eu reforço mais uma vez. Observem os elementos da natureza. Observe os elementos da natureza e como esses deuses sempre traz algo referente a determinados animais, ao elefante, ao macaco, ao pássaro. Então, esses aspectos, eles são bem presentes dentro da cultura hinduísta. Sobre isso ainda, eu trago também sobre que o hinduísmo acredita na reencarnação. Acredita que a pessoa, né, ou seja, o indivíduo morre, né, e ele reencarna em qualquer outro aspecto da vida. Então, ele pode reencarnar em um outro ser humano, em uma outra vida, em um outro espaço, ou também ele pode reencarnar, por exemplo, em um animal. Aqui são princípios e fundamentos básicos da religião hinduísta, tá? Então, a crença do hinduísmo, ela está baseada em quê? Em crença da reencarnação, o respeito às coisas antigas e às tradições, crer nas divindades, respeitar o sistema de castas, praticar a peregrinação, principalmente a do rio Ganges, né? O rio Ganges é um importante símbolo da Índia, né? Inclusive é um espaço de veneração, um espaço de manifestação religiosa, e também a veneração de imagens dos deuses, ok? Importante. Agora, sobre a religião budista. Ali foi sobre a religião hinduísta. Sobre a religião budista. É uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia também. Ó, pessoal, que coincidência, né? Tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Os budistas, portanto, não adoram Deus ou deuses. Vou repetir para vocês. Os budistas, portanto, não adoram Deus ou deuses, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual, quando comparada às religiões monoteístas ocidentais. Esse ponto aqui, inclusive, eu coloquei até importante, porque é o seguinte: os adeptos da religião budista, eles não seguem especificamente um Deus, como o cristianismo. Eles não seguem especificamente vários deuses, como o hinduísmo. Na verdade, eles acreditam que ser budista é um estado espiritual. Então, eles podem ser, sim, budista, mas, ao mesmo tempo, eles podem ser adeptos de uma outra religião. Porque, para ser budismo, basicamente, é você atingir aí uma questão filosófica e espiritual. Então, para isso, né, eles utilizam a meditação como principal caminho a chegar a esse estado espiritual. Então, a meditação é comumente praticada pelos budistas para obter felicidade interior, cultivar sabedoria
de forma a alcançar a purificação da mente e a libertação. É uma atividade de consciente, ou seja, baseado na consciência. Essas são parte de cada um. Nesse sentido, a meditação ela pode ser coletiva e individual. Porém, esse estado espiritual, né, visto aqui na religião budista, ela é individual, porque cada um tem a sua própria estrutura, cada um tem sua própria forma de ser. Automaticamente, cada um terá aí a facilidade ou não de chegar a esse estado espiritual, né, conhecido aí como Buda, ou se não, um estado espiritual voltado para o budismo, tá? Então, se eu perguntar qual é o principal meio para alcançar aí a paz espiritual dentro da religião budista, você já sabe que é a meditação, ok? Que a meditação normalmente ela é feita em espaços abertos, inclusive em torno de vegetação, em torno da natureza, porque a natureza aí também se enquadra nessa religião como um aspecto muito importante, tá bom? Então, quais são as crenças do budismo? Aqui, que eu trago para vocês. O budismo se caracteriza, né, por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano desapegado de todos os defeitos próprios da humanidade, como raiva, ciúme, inveja, para desenvolver as qualidades como o amor, generosidade e sabedoria. Então, aqui está a sua principal característica do budismo, que é justamente o ser humano desapegar das coisas materiais e imateriais que é colocado aí durante a sua trajetória, durante o seu caminho. Então, normalmente, quando a pessoa já chega em um estado, né, raivoso, que está com ciúme, passando por alguns problemas pessoais, familiares, financeiros, ou qualquer coisa desse tipo, né? Aí pratica ali a meditação para se encontrar dentro de si e a partir dali desapegar dos bens materiais e imateriais, promovendo assim o amor, a felicidade, a sabedoria e outras qualidades também. O budismo, assim, é uma atitude perante o mundo. Então, o budismo é uma religião, mas só que, ao mesmo tempo, significa um posicionamento, um comportamento seu para o mundo, ok? Ou seja, como você vai agir ali por meio da paz espiritual. Pois os seus seguidores aprendem a desapegar de tudo que é transitório. O que é transitório? Então, quem é adepto da religião budista, eles conseguem desapegar, ou seja, não ficar preso ali ao que é passageiro, né? Então, eles se desapegam, ou senão a coisas fúteis que não contribuem para a vida humana, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. Então, no universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana seria o estágio ideal, mas esse não pode ser ensinado, apenas percebido. Então, dentro daquela meditação, a meditação é feita por estágio. Né? Cada estágio tem especificamente um nome e uma representação. Portanto, que tem pessoas que passam até semanas meditando, né? Passa dias, horas, tentando aí se concentrar ao máximo e encontrar esse estado espiritual, né, chamado de nirvana. E aqui a gente vai agora para a nossa atividade escrita, tá? Observe, são apenas 2 questões hoje. De acordo com a aula de hoje, faça as tarefas a seguir, tá? Sobre o budismo, elabore um mapa mental sobre o que você entendeu desta religião. Você vai fazer um mapa mental. Sobre o hinduísmo, religião que tem como um dos símbolos uma mandala, assim faça um desenho, uma mandala, tá? Que represente harmonia, alegria e paz. Aproveite para pintá-la. Professor, mas só que não ficou muito claro aqui sobre o símbolo da mandala, né? Sobre a flor da mandala. Tem como você dar algum exemplo? Tem sim, pessoal. Ó, aqui são duas mandalas, né? Que tem aí estruturas diferentes, mas que não deixa de ser mandala. Então, vocês poderão estar utilizando essas imagens para fazer. Ah, professor, mas eu não tenho habilidade para desenhar. Não tem problema, vocês irão fazer do seu jeito, ok? Ninguém vai te criticar, ninguém vai apontar que está errado, que está certo. Vocês pintem
mas que essa mandala ela não seja apenas uma pintura, apenas um desenho, mas que represente uma paz, alegria, harmonia e, sobretudo, a esperança de dias melhores, né? Que a gente consiga aí passar ainda por essa pandemia que ainda continua sucumbindo e matando diversas vidas. Então, diante disso, vocês aproveitem para pintá-las. Deixem bem colorido, para transmitir paz, alegria, prosperidade, saúde, proteção, bênçãos, enfim. Então, usem a criatividade, ok? Professor, eu posso utilizar um material para fazer? Fiquem à vontade. Agora, eu peço que vocês também compartilhem com seus professores depois que vocês pintarem, compartilhem e também peça para que eles me enviem, ok? Então, diante disso, um forte abraço, espero vocês na próxima semana e sempre lembre, pessoal, olha aqui uma mandala, como ela fica toda bonita, toda pintada, né? Crie sua realidade de forma consciente. Escolha apenas pensamentos que desenvolvam energias positivas. Maíra, tá? Então, que vocês fiquem em paz, fiquem bem e até a próxima aula. Não esqueça de fazer atividade. Eu vou esperar o desenho de vocês, tá bom? Valeu, pessoal!